Mano Menezes é culpado pela eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista? A resposta é muito simples e objetiva. Sim. A gente não pode desconsiderar 5 jogos seguidos sem vitória num campeonato de tão baixo nível enquanto comparado às outras competições que a gente tem durante a temporada. O Campeonato Paulista não serve para limpar a sujeirinha da unha do Campeonato Brasileiro, da própria Copa Sul-Americana, que já é uma Copa questionada em nível de competitividade, da Copa do Brasil e tal. A gente precisa entrar no Campeonato Paulista com a obrigação de nos portarmos como um time grande, um time competitivo. Óbvio que a gente precisa sim levar em consideração algumas coisas, como o processo de reestruturação do time, o Mano Menezes não ter algumas peças que foi, como por exemplo o Rodrigo Garro, que ele não tinha disponível e fez bastante diferença, né, quando o Antônio Oliveira conseguiu assumir o time, mas o Mano Menezes não conseguia ser competitivo contra. Logo na estreia do Campeonato Paulista, contra o time do Guarani, a gente ganha de 1-0 e aqui estão os números do jogo contra o Guarani. Finalizações, o Guarani finalizou jogando na Neoquímica Arena 14 vezes, mais do Corinthians que finalizou 11. Teve mais posse de bola, trocou mais passe, teve mais precisão no passe, dá pra você ver aqui, ó, 85%, teve mais escanteios que o Corinthians e a gente ganhou de 1-0, esse foi um detalhe. Se a gente voltar aqui e olhar os outros, a sequência que a gente teve ingrata aí, né, perdemos de 1-0 fora de casa pro Ituano, simplesmente a única vitória do Ituano no campeonato. O Ituano venceu o Corinthians. Então, assim, a gente não consegue ser competitivo com um time que vai rebaixar pra Série A2, sequer na Série A1 a gente merecia estar. Essa que é a grande verdade, que precisa ser escancarada. E a gente vai colocar na conta de quem? Nas costas de quem? Óbvio que é do Mano Menezes, só que a gente já vai chegar no ponto que não é só o Mano Menezes. Então a gente não pode, em hipótese alguma, isentar o Mano Menezes desse período ali, né? Só que se a gente for olhar escalação por escalação, a gente vê que o Mano Menezes teve dificuldades. Quais as dificuldades que o Mano Menezes teve? Ele treinou, fez a pré-temporada inteira com um zagueiro que um dia antes de começar o Campeonato Brasileiro foi pro Catar. E aí foi pro Catar por culpa de quem? Por culpa da atual direção. Ele treinou, fez a temporada inteira com o Garro na sua ideia de jogo. O Garro não pôde ser inscrito até o Antônio Oliveira assumir. Foram 6 rodadas que o Mano Menezes não pôde utilizar a sua principal peça criativa que ele treinou na pré-temporada. E aí as pessoas tentaram me marcar pensaram alguns trechos que eu falava no começo da temporada, que eu falava assim, ó, eu não acho que o Mano Menezes seja o principal, ou melhor, o único responsável pelas coisas, achando que agora eu ia tirar meu corpo fora. Eu continuo achando a mesma coisa. Pra mim, o Mano Menezes era um dos culpados, sim. Sempre deixei esse discurso aqui pra vocês. E tanto que eu falava assim, ó, é um dos culpados. Vai mandar o Mano Menezes embora? Vai trazer quem? Vojvoda? Só a favor. Vai trazer Fernando Diniz? Só a favor. Vai trazer Martim Anselmo? Só a favor. Vai trazer um treinador que tenha boas ideias? Só a favor. Agora vai trazer Lisca doido? Vai trazer Renato Portaluppi? Vai trazer qualquer outra carniça que tem por aí? Jair Ventura? Aí deixa o Mano Menezes mesmo. Porque pra mim, ele não era o único culpado. Ele não era o único cara que deveria ser responsabilizado naquele momento. Eu continuo com o mesmo discurso. Naquele momento que o Mano Menezes foi mandado embora, eu não achava que solucionava as coisas se não viesse alguém que realmente tivesse ideias melhores do que tinha o Mano Menezes. Aí a gente vai pro nosso outro culpado. Concordamos aqui então que o Mano Menezes é um dos culpados da eliminação do Corinthians. Perfeito. Qual é o outro culpado também? Quem trouxe o Mano Menezes? Quem trouxe o Mano Menezes? Duílio Monteiro Alves. Que eu tô vendo muita gente falar, o Duílio Monteiro Alves tentou de todas as formas sabotar o Augusto Melo. Não tentou sabotar o Augusto Melo, sabotar o Corinthians. Por isso que isso aí é quase que criminoso com a paixão da fiel torcida. Ter feito um contrato, esse contrato bizarro com o Mano Menezes no final do mandato, um contrato de 2 anos e lá vai cacetada, é desrespeitar a história do Corinthians, é desrespeitar cada um dos torcedores, é pegar e não colocar os próprios interesses ali, os seus ideais de poder dentro do Corinthians, a parte política do Corinthians, acima do Corinthians enquanto instituição, enquanto ideia, enquanto qualquer coisa assim. Qualquer treinador que fosse vir naquele momento, porque de fato não tinha condição de continuar com aquela bosta daquele Luxemburgo, qualquer treinador deveria haver uma conversa civilizada, uma conversa com os 2 candidatos na época, né, que eram o André Negão e o Augusto Melo, com o Duílio e falar assim, beleza, vamos chegar num consenso aqui pra ver quem a gente traz pra não ter que jogar BO pra ninguém? Mas não, o André Negão tava fechado, como ele era da mesma turma do Duílio, ele fechou e cagou na cabeça do Augusto Melo. E o Augusto Melo que já tinha declarado publicamente que o Mano Menezes não é o cara que ele traria, não é o cara que ele
gostava das ideias e tal. Isso aí acabou gerando bastante polêmica, inclusive quando o Mano Menezes acabou chegando. Mano Menezes que não era bancado sequer pelo Duílio, porque o Mano Menezes tem uma treta com a turma do Andrés, pontualmente com o Roberto de Andrade. Quando encerrou o contrato dele lá em 2014, Roberto de Andrade, que assumiu como presidente, não renovou com o Mano Menezes, justamente por essa tretinha que tinha. Por isso que ele ficou tanto tempo sem voltar pro Corinthians, voltou nesse BO aí. E aí é a hora da gente pegar e tirar um pouquinho do fardo das costas do Mano Menezes, porque ele pegou aquela bagunça que é o Corinthians, tudo bem, muito bem pago, valor bancando, salário, tá, enfim, tudo isso aí. Mas o Corinthians era uma baderna. Ele pegou o Corinthians pra livrar o Corinthians do rebaixamento, pra depois ter condição de uma remontagem de elenco pra ele conseguir aplicar suas ideias. E ter alguém que aceite o Corinthians daquele momento, no final do ano passado, é algo que era raro de acontecer com alguém minimamente competitivo. A gente pode discutir a sua capacidade em vários âmbitos aí. Só que se a gente fosse olhar numa prateleira de técnicos aceitáveis pra vir pro Corinthians naquele momento, era aquele. Porque era um cara pra chegar e não ia ter um tempo pra poder treinar, o cara não ia ter tempo pra poder aplicar suas ideias, não ia ter peça pra poder chegar, era só o BO. Pegar aquele time morto, carnicento do Corinthians e um bando de idoso, um bando de medalhão que se acha dono do vestiário e tentar fazer o Corinthians fazer o arroz com feijão minimamente mais ou menos pra não rebaixar. E mesmo assim, naquela reta final do Campeonato Brasileiro, do Corinthians pra baixo naquela tabela, todo mundo merecia rebaixar. É que teve gente mais incompetente ainda do que o Corinthians. Então temos que colocar nas costas do Duílio a mesma coisa. Temos que colocar nas costas da turma do Andrés ali como um todo a mesma coisa. A incompetência e a maneira como eles sucatearam o Corinthians e tratam o Corinthians como um pedaço de bosta é evidente. Então nunca a gente pode esquecer do que o Duílio fez. Só que a gente entra num terceiro elo dessa corrente, que é aonde dói o coraçãozinho. E a gente é obrigado de ver uma declaração hoje do Augusto Melo. Ele falou que não tinha como demitir o Mano. Isso aí é tratar torcedor como otário. Isso aí é tratar você, torcedor, que fica pagando pau com as duas bolas do Augusto Melo dentro da sua boca, como trouxa. E você tá sendo trouxa de político dentro do Corinthians. Vamos pensar da seguinte ótica. O argumento do Augusto é que assim, não, era uma multa muito cara. Você acreditava nas ideias do Mano Menezes? Não. Você não acreditava nas ideias do Mano Menezes porque isso você externou publicamente. O Duílio deixou aquele BO, era o seguinte, muito simples. Você já sabia por não acreditar nas ideias do Mano Menezes que seria impossível segurá-lo ali. E se não fosse campeão do Campeonato Paulista, ia ser muito difícil bancar uma ideia que você não acreditava. Mas falta o quê? Falta convicção. Uma vez que você tenha essa convicção, era chegar a público e falar o seguinte, ó, eu tenho uma multa grande pra pagar, mas não acredito nas ideias do treinador e vou trazer um cara aqui com as ideias que eu acredito. Sabe por que ele não fez? Porque ele tiraria um escudo dele. Porque o Mano Menezes era um escudo pra poder jogar o BO pra antiga gestão. Já que ele ia ter que pagar a multa agora de qualquer jeito, depois que o Mano Menezes não conseguisse aplicar boas ideias, coisa que ele mesmo não acreditava que o Mano Menezes tinha, era lá no comecinho de janeiro que tinha falado, mano, muito obrigado aí pelo serviço prestado, vou trazer alguém que eu acredito. Se ele traz o Antônio Oliveira lá no começo de janeiro, e o Antônio Oliveira começa mal o Campeonato Paulista, não tendo Rodrigo Garro, tendo treinado com o Lucas Veríssimo tendo dado linha, tendo trazido o Mateuzinho, aí o Mateuzinho tendo voltado pro Flamengo, enfim, todas aquelas bizarrices que tava acontecendo, se o Antônio Oliveira começa mal, ele tem que mandar o Antônio Oliveira embora, só que aí ele tá mandando um técnico que ele bancou. Então ele chegar agora e falar que não tinha como mandar o Mano Menezes embora, se não tivesse como, não tinha mandado agora. Ai, mas cada hora aparece um BO diferente, cada hora aparece uma coisa diferente. Isso aí é mais uma vez tratar o torcedor como otário. O Augusto Melo, quando vem a público e fala assim, o cenário é muito pior do que eu imaginava, é tratar todo torcedor como lixo, porque é óbvio, qualquer um que via o Corinthians de maneira minimamente mais aprofundada na antiga gestão ali, sabia que o Corinthians devia 1 bilhão e sabia que devia mais arena e sabia que tinha um monte de coisa, um monte de coisa que daria pra descobrir ainda. Agora ele chegou lá, viu que é esse BO todo, aí ele acha, ai meu Deus, quem diria que era isso aqui? Então tem que colocar nas costas do Augusto Melo, do seu diretor de futebol, que é um pedaço de bosta também, que é o Rubão, tem que colocar nas costas do Mano Menezes também, tem que colocar nas costas desse palmeirense arrombado filho da puta que é o Duílio também, tem que colocar nas costas do Roberto de Andrade também. Mas o Roberto não tava mais naquela época, abandonou o barco no meio do caminho, ou seja, pensando mais em si próprio do que qualquer outra coisa, do Alessandro Nunes, de todo mundo, do André Sanches, de todo mundo que tá ali, inclusive de conselheiro, não só os conselheiros que estavam antes no Corinthians, como os que ganharam e agora não abre a boca pra falar do Augusto Melo. Qual que é uma das funções do conselheiro dos conselheiros do Corinthians? Fiscalizar e ficar no pé pro cara seguir o melhor caminho possível ali pelo bem do Corinthians. Os caras só estão interessados em poder, então pode colocar na culpa dos conselheiros também, na culpa dos antigos conselheiros, dos caras que entraram, da antiga gestão, da atual direção,
do Mano Menezes e tá faltando uma peça aí também. Jogadores, a gente vai isentar a partir do momento que a gente culpa apenas o Mano Menezes, porque era assim, ó, existia um discurso que agora sumiu. Ah, o Mano Menezes tava mal, mas os jogadores estavam tentando derrubar o Mano Menezes. Agora acabou esse discurso. Agora tá tudo bem. Os jogadores jogarem de maneira completamente diferente. Eu tô falando diferente em relação a vigor físico, em relação a ir até a última bola, de correr até o fim. Com o Antônio Oliveira e com o Mano Menezes era um pouquinho menos. A gente sentia um pouco menos isso aí. Então a gente vai isentar esse bando de arrombado que tá vestindo a camisa do Corinthians também. A gente vai isentar, por exemplo, o Cássio, que ficou 30 anos no Corinthians, nunca abriu a boca contra uma gestão. De repente, no primeiro jogo aí, quando tem uma sequência, vai lá e descasca a atual gestão, aí se posicionando politicamente. Então a gente vai isentar o Cássio, a gente vai isentar o Fagner, esse pedaço de bosta que agora ontem fez um jogo bom. É isso, a gente vai isentar todos esses caras. Então tem muito culpado, inclusive a imprensa também é culpada quando banca o Mano Menezes cegamente, não pontua crítica com nenhum jogador e tal, só quer fazer títulozinho, clickbait pra poder gerar mais engajamento, pra poder ganhar mais dinheiro e sempre pensando só no dinheiro e não pensando no Corinthians como um todo. Então tem muito culpado que acabou fazendo com que o Corinthians fosse eliminado nesse momento aí, tá bom? Um abraço também pro Leonardo Haddock, boa noite a Dal, primeira dama, a culpa é de todos, uns mais, outros menos, não isento ninguém dessa eliminação. Olha que debate legal que a gente pode ter. Eu vi gente isentando 100% o Antônio Oliveira. E aí, será que não vale a pena pra gente? E aí, percebam que eu não estou crucificando o Antônio Oliveira, não tô querendo colocar a culpa nele, não tô querendo atribuir nada a ele, mas não vale a pena a gente considerar também o fato dele ter tido um tempinho pra poder treinar, pegando a frágil Ponte Preta dentro de casa e não ter conseguido vazar o seu nível de defesa da Ponte Preta, por exemplo, algumas mexidas. Não vale a pena a gente conversar sobre o Corinthians não ter conseguido sequer ser minimamente competitivo contra o Palmeiras, porque era pra gente estar eliminado já faz mais um tempinho aí, né, que o Garra acertou um belo chute, né, uma excelente finalização, uma falta, que teve também o bracinho de Jacaré lá, goleiro do Palmeiras, que não conseguiu pegar. As coisas, cara, o futebol não é tão simples assim não. É óbvio que a gente vai fazer um montante, vai colocar uma pizza gigante aqui e falar, ó, vamos dar as parcelas de culpa pra cada um. E aí a gente vai considerar a antiga gestão, a gente vai considerar o Augusto Melo, que deu uma declaração que pra mim foi patética, chamar a torcida de otária, que daqui a pouco a gente vai se aprofundar nisso, falar do Mano Menezes também. Não cabe dar uma azeitoninha para o Antônio Oliveira, né? Uma azeitona dessa parcela da pizza toda. Não vale a pena dar uma parcela da culpa disso pra parte da imprensa, que tem medo de falar e criticar jogadores, tem medo de criticar jogadores e comissão técnica de modo geral, pra não perder a boquinha de estar ali dentro do Corinthians, de conseguir entrevistar os caras. Então acho que cada um, de fato, né, pela tua mensagem, que acredito que você deva seguir essa linha aí, cada um tem a sua parcela de culpa. Óbvio, né, que uns muito mais, né, é óbvio que não dá pra gente colocar, né, 5 derrotas seguidas do Mano Menezes na mesma caixa do Antônio Oliveira que chegou agora, né, completamente diferente, mas tudo merece ser colocado sim, porque achar um bode expiatório nesse momento, achar alguém pra Cristo nesse momento, só vai passar pano para as outras pessoas que que tem problema também nisso aí, como por exemplo a atual gestão, viu, meu mano Leonardo Haddock?